Meus caros, ao contrário do que está neste momento a ser propalado por alguma comunicação social e especialmente pela TVI, ontem o presidente dos Estados Unidos da América, Biden, não anunciou que iria protelar a retirada dos militares do Afeganistão. Não falou em nada disso. Eu não entendo como é que ele pode ter sido tão mal interpretado, como é que as suas palavras podem ter sido tão distorcidas por alguma comunicação social portuguesa, e quase toda, aliás. Não sei a quem interessa distorcer, manipular aquilo que ontem o presidente dos Estados Unidos da América disse. Realmente o que ele disse foi que ele tinha que tomar uma decisão enquanto presidente. E a decisão era a de retirar imediatamente as tropas americanas do Afeganistão. Ele faz a pergunta: quando é que querem que eu retire as tropas do Afeganistão? Vou retirá-las quando? Estão lá há 20 anos. Morreram 2.000 e tal soldados e mais de 11.000 ficaram feridos. Bom, números muito elevados. Até quando é que os filhos das famílias americanas vão continuar a morrer numa terra estranha e para defender o quê? Recordo que em 2001, na sequência do atentado às Torres Gêmeas, Bush filho decidiu invadir o Afeganistão à procura dos elementos terroristas da organização Al-Qaeda, que foi responsabilizada por esse ataque monstruoso aos Estados Unidos da América e, ao fim e ao cabo, à civilização ocidental. O objetivo era desmantelar essa organização terrorista, cujo cérebro era, alegadamente, Osama Bin Laden. Ora, Bin Laden foi alegadamente descoberto não no Afeganistão, mas sim no Paquistão, 10 anos depois. É claro que não há provas de nada disto, a sua captura, da sua morte, do seu lançamento ao oceano. Nada disto está documentado, nunca apareceu nenhuma imagem, nunca apareceu nenhuma prova disto, mas é esta a narrativa oficial dos Estados Unidos da América e também nunca foi contestada por ninguém. Portanto, continuo a dizer, alegadamente, Bin Laden foi capturado e morto 10 anos depois, em 2011, no Paquistão. A partir daí, a organização que ele alegadamente liderava, a Al-Qaeda, metastizou-se, quer dizer, difundiu-se um pouco por todo o mundo e, portanto, desde 2011, pelo menos, que não faz sentido a permanência das tropas americanas no Afeganistão. E também convém recordar que os Estados Unidos não são a polícia do mundo. Os Estados Unidos não estão no Afeganistão para manter a paz. Isso é tarefa da ONU, dos capacetes azuis, do nosso Gugu, o pior português de Portugal, que desde que foi eleito pelas grandes potências para a direção da ONU, nada tem feito para manter a paz no mundo. E nem é preciso pensarmos no Afeganistão, basta recordarmos o que passou há poucos meses em Moçambique. Gugu nunca quis saber dos moçambicanos decapitados para nada. Mas ele tem à sua disposição um exército imenso, que está há anos, se calhar há meia década, sem fazer rigorosamente nada. Os capacetes azuis. Esse sim que tem como missão manter a paz nos pontos mais quentes do globo. Portanto, se é preciso manter a paz numa guerra civil no Afeganistão, quem devia lá estar não eram os americanos, nem os ingleses, nem os portugueses, nem os turcos. Seriam os capacetes azuis da ONU. Não há, portanto, qualquer razão que justifique a permanência de tropas americanas no Afeganistão. Mas eles agora vão se matar todos, os americanos saírem, até já se estão a matar uns aos outros agora. Paciência. E depois, o que é que os Estados Unidos da América têm a ver com as guerrilhas internas que desde sempre, desde há 3.500 anos, que existem naquelas 50 tribos e 10 línguas diferentes que constituem na prática o atual Afeganistão? Dirão alguns porque os Estados Unidos é que armaram os talibãs para lutarem contra a invasão russa desde 1979 a 1989. É verdade, foram os americanos que armaram o próprio Bin Laden. Meus caros, tudo isso é verdade, tudo isso faz parte da história. A Guerra Fria trouxe muitas consequências ao mundo. Naquela altura,
os Estados Unidos decidiram que não deviam deixar o Afeganistão cair nas mãos dos russos, seria dos soviéticos, mas na prática era dos russos, e, portanto, como em dezenas de casos por esse mundo fora, intervieram no sentido, e não foram só os Estados Unidos, foram os Estados Unidos, a China, ao lado dos Estados Unidos, por incrível que pareça, e alguns outros aliados europeus, intervieram no sentido de não deixar que o Afeganistão fosse capturado pela Rússia. Para isso, armaram as fações rebeldes, as fações nacionalistas na época. E é claro que essas armas ainda hoje lá estão. Mas devo informar que armas sem munições não funcionam durante muito tempo. E basta deixar de fornecer de munições para que as armas a muito breve trecho fiquem inúteis. Sejam elas quais forem, desde mísseis Stinger até às metralhadoras ou meras pistolas. Portanto, a menos que se pense que vão ser os russos a fornecer munições para as armas americanas, elas, em muito pouco tempo, deixarão de ser úteis. E, portanto, os Estados Unidos não têm realmente outra alternativa que não seja sair de um país que está a ser invadido há 10 anos, pelo menos, sem justificação nenhuma. Recordo que a ideia da retirada das tropas americanas do Afeganistão, a primeira ideia foi de Obama. Obama que disse em 2014 que no ano seguinte iniciar-se-ia essa retirada porque não havia justificação para ela. E com razão. Eu dou razão a Obama, continuo a dá-la a Trump, que em 2019 também disse que não havia realmente maneira nenhuma de manter aquilo, nenhuma justificação, e não podiam continuar os americanos a ser ali mortos e feridos sem nenhuma razão plausível que o justificasse. E dou agora também razão a Biden, que manteve os argumentos dos dois presidentes americanos anteriores. Reforço que os Estados Unidos não são a polícia do mundo, não têm nada que invadir países sem terem uma forte justificação e neste momento não têm nenhuma. O que vai acontecer àquela população? O que vai acontecer com os talibãs, com as mulheres, com tudo isso? Não é assunto que diga respeito aos Estados Unidos da América, é assunto que diz respeito a toda a humanidade. E para isso, repito, existe a Organização das Nações Unidas, que tem uma força de intervenção e de manutenção da paz. Compete a Gugu da ONU fazer alguma coisa, uma que seja, para além de aterrorizar o mundo com as alterações climáticas, legitimando o aumento de impostos das emissões de CO2 por parte de todos os governos do mundo, que depois lhe agradecerão, mantendo as subvenções de milhares de milhões por ano para a própria ONU. É assim que isto funciona. Impostos sobre a emissão de CO2, países recebem milhares e milhares e milhares de milhões e depois canalizam uma parte dessas brutais maquias que recebem à custa desses impostos pagos pelo desgraçado e do povo e pelas empresas para a ONU. É este circuito interno de funcionamento do dinheiro que mantém a ONU viva. Mas pelo menos que Gugu faça a primeira coisa nos últimos 5 anos, ou seja, que envie a Força de Segurança da Manutenção de Paz, os capacetes azuis, para o Afeganistão, para garantir a paz, se realmente isso for dado como necessário. Biden e os americanos não estão lá a fazer rigorosamente nada.